Olá pessoal, na nossa última videoaula nós vimos como montar uma tabela de listagem a partir dos metadados, utilizando a biblioteca AngularM. E hoje a gente vai continuar com esse exemplo de uma aplicação CRUD, só que agora nós vamos montar um formulário também a partir dos metadados. Nós estamos aqui com dois exemplos de formulários, um de criação de livros, onde você pode ver aqui os campos vazios, apenas com o placeholder de cada atributo. Você deve povoar aqui, clicar no botão Create Book, e do lado direito você tem um formulário já com alguns valores preenchidos para o nome do livro e o autor. Então vamos ver como montar esses formulários. Inicialmente, o componente New Entity Component, lembre-se que ele deve ser um componente genérico, então eu não vou amarrá-lo a nenhuma entidade, nem a livro, nem a student, ou product, que são nossos exemplos aqui. Eu estou falando de uma entidade genérica, ou seja, qualquer tabela, qualquer objeto, classe, que eu queira cadastrar no meu sistema. E aí o template dele ficou dessa forma. A primeira coisa que a gente pode enxergar é o título. Tem um new, caso aqui, new book. A gente sabe que essa informação book aqui ela vem do entity type, ou seja, da classe. A gente tem lá cadastrado nos metadados book, com B minúsculo. Deixa eu ver aqui nossa entidade book. Então, estou pegando aqui o teu nome singular e o nome plural. E a gente vai pegar aqui no template o nome singular e vai dar um title case para ele colocar a primeira letra como maiúsculo. Então, essa informação do título aqui do formulário depende apenas da classe. E agora eu preciso entrar nas propriedades dessa entidade livro para poder criar cada campo. Então, a gente vai fazer isso através de um for. Eu estou iterando nas propriedades pertencentes a esse entity type. E eu pego o property type. Então, basicamente, a gente vai fazer o label. Estou aqui referenciando o ID do input, utilizando uma ideia parecida com o Ruby Rails. Você tem o nome da entidade, underscore, o nome da propriedade. Então vai ser book underscore name e book underscore author, para as duas propriedades. E aí eu vou e jogo o nome da propriedade e coloco a primeira letra como maiúsculo, como você pode enxergar aqui, no conteúdo da label. Já o campo, cada um dos campos, primeira coisa, ele tem que ter um ID, como eu já falei, ele segue uma nomenclatura aqui do Ruby on Rails, e também tem que ter um name, que eu coloco aqui apenas o nome da propriedade. Para que serve isso? Esse name aqui ele vai guiar a formação dos dados do formulário. Está aqui esse f.value, vem aqui ó, da variável local f, ngForm, você pode ver isso na aula de forms que eu já passei de Angular. Então eu estou pegando o ngForm, controle do formulário que já vem da diretiva, Angular 2, jogando essa variável local f, e aí eu pego o formulário e os valores dele. Esse aqui vai ser um objeto JavaScript formado a partir do name de cada input que está nesse formulário. Então você vai ter aqui um name com o valor que vai ser listado dentro desse input e um author com o valor também que vai ser no input do author. E aí, quando esse formulário for submetido através deste botão Submit, essa função aqui, onSubmit, vai ser invocada. Ela está aqui no componente New Entity Component. Está aqui embaixo, eu recebo o formulário e eu pego os dados e trabalho com eles. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Beleza, vou fazer meu for aqui com as duas propriedades. Tem mais uma coisa aqui, o tipo está text para as duas propriedades. Para livro funciona, porque os dois atributos são string. Quando eu tiver outras entidades que precisam de número, a gente vai ter que fazer uma gambiarra para ele funcionar. E é exatamente na crítica dessa gambiarra que a gente vai fazer que eu vou mostrar um novo conceito do AngularM, como é que ele resolve isso de uma forma boa, né, de uma forma organizada. E a outra coisa que a gente pode ver também é o ngModel, que é uma diretiva para eu associar meu input com os valores que vão vir aqui para o form.value. Ok, por fim o placeholder que coloca o nome do campo, né, lá, enquanto o input estiver vazio, ele vai colocar esse nome da propriedade lá. Exatamente esse name e esse author que a gente pode ver aqui. Ok, eu vou até brincar um pouco aqui, tirando o title case, só para a gente ver a diferença lá no formulário. Está aqui meu formulário de livro, ele está com name e author diferente, sendo title case. Ok, para encerrar, a gente tem que fazer o botão Create Book e o botão de Back. Para isso a gente só precisa do Entity Type, a gente não precisa do Property Type, porque eu pego o nome da entidade aqui para dar o Create Book. E também na hora de fazer o Back eu tenho que redirecionar para a raiz da listagem, que é o /books. E aí a gente monta isso só com os atributos do Entity Type. Por que eu não preciso mexer com Entity nem com Property no New Book? Exatamente porque ainda não existe um objeto criado, não existe um livro criado.
Isso aqui é como se fosse um construtor numa classe normal. Então você só tem a classe e os campos dela. Eles não estão povoados ainda com nenhuma informação para eu montar essa tela. É diferente do formulário de edição. No formulário de edição eu já tenho que carregar o mesmo formulário, bem semelhante, né? E ele já vem com os campos preenchidos. Então isso aqui está em um objeto e eu tenho que pegar esse objeto, essa instância, e pegar os valores que estão lá dentro. Por isso que entra aí o entity, né? Que é para poder pegar as propriedades, os valores das propriedades, eu tenho que ter uma entidade aqui oculta para poder fazer o for nas propriedades. E também o show aqui, posso exibir os dados desse livro que está sendo editado e aí eu uso o show para navegar para a rota dele. Mas antes de ver o edit, vamos terminar de ver o new entity para ver qual é o código genérico. Como você pode ver, esse formulário ele é totalmente genérico, ele não está amarrado a nenhuma entidade, ele se desenha, ele se adapta, né, com o for aqui, a quantidade de propriedades que tive na sua entidade. Os campos mudam de nome, os botões mudam de nome, os links. Então ele é genérico e reutilizável em diferentes entidades. Da mesma forma deve ser o código do componente mesmo. Eu vou receber aqui a rota, os parâmetros da rota, e aí a partir do nome da entidade eu encontro uma entidade, um entity type, né, e carrego ele do meu ângulo M, aqui do acesso aos metadados. Quando eu carrego, eu posso recebê-lo aqui nesse subscribe e colocá-lo aqui no this.entityType, que vem dessa superclasse aqui, ó, entityType component. Por que o meu new entity component deve herdar de entityType component? Porque entityType ela é um componente que ele precisa apenas da classe, né? Não precisa de um objeto ainda para que ele se desenhe. Por isso que ele declara que ele recebe um entity type lá nessa superclasse. Eu posso acessá-lo aqui para dizer o seu valor. Esse campo aqui é o que a gente começa a brincar com ele aqui no template. Então, de entity type é que a gente faz tudo, monta toda a nossa tela, ou diretamente do entity type, ou então pegando os atributos aqui do entity type, pegando as propriedades. E assim por diante, todo o código do template. Então, executar essa linha é muito importante para que a gente comece a desenhar o nosso template. E a outra parte é exatamente quando o formulário é submetido, eu vou dizer lá para o ângulo M, crie, do tipo book, os dados que estão vindo aqui. Que vai vir o autor e name do livro. Depois, pegue o campo chave primário, o campo identificador da entidade, no caso é name, estou aqui com o property type name, e redirecione para /books, o valor de name do livro. Então, por exemplo, se for patterns, se for refactoring, então ele vai passar o valor dessa chave aqui. Se for um ID, se for um código, se for um CPF, o campo identificador do seu objeto é o que vai ser passado aqui através dessa construção, pegando do formulário a propriedade ID dele. Então, dessa forma, o nosso código aqui também é genérico, ele não depende de nenhuma entidade, ele se adapta a qualquer entidade com qualquer ID. E a gente vai testar isso agora aqui. Como viu, o Books, ele desenha esse formulário, e agora a gente vai pegar aqui, por exemplo, Students. É o mesmo código, mesmo template, mesmo código TypeScript, e a gente não precisou fazer nada para que ele desenhasse o novo formulário aqui de Student com essas outras propriedades. Mais um exemplo, Products, ID Description, são os campos de Product. Então, realmente esse é um código bastante reutilizável até para o formulário, como a gente já tinha para a tela de listagem. Agora vamos para o formulário de edição, que é implementado no componente Edit Entity Component. A primeira diferença que você pode ver é que ele herda de Entity Component, porque ele já tem mais informação do que o New Entity Component. Ele não conhece só a classe, ele conhece também a instância, o objeto que está sendo editado. Essa classe aqui, em vez de prover um Entity Type, ela já provê um Entity, que a gente povoou aqui. Então, a inicialização dessa classe precisa fazer mais ações a fim de carregar a instância da entidade. A primeira coisa que a gente faz é pegar os parâmetros, executar esse método map_entity_params. Ele vai encontrar o Entity Type, por exemplo, book. Quando ele encontrar um book, ele vai carregar do banco de dados o livro especificamente que tem que ser exibido no formulário de edição. Então ele tem que ir novamente no banco. Tem esse método aqui no ângulo M, findUnique, que recebe o nome da entidade e a chave do livro que a gente está procurando. Tudo isso aqui está definido lá no App Modules. A gente tem as rotas lá, tanto do new como do edit. O new é simples, só precisa do nome da entidade /new. E o edit ele tem dois parâmetros, o nome da entidade e o /key. Então, por exemplo, books/patterns, ou então student/1/edit. E aí ele vai executar aquele nosso componente. Só que eu não posso apenas retornar. Essa, como é uma ação que pode ser assíncrona, pode demorar eu ir no banco, posso ir em outra máquina, posso ir no backend REST, pode ser custoso, então a gente pode responder através de callback. Então a gente declara um objeto promise. Então eu prometo que eu vou devolver um livro
ou uma entidade, e ele me dá essa função resolve, que eu devo invocá-la quando eu tiver com todas as informações que eu preciso. Então, no momento que eu tiver com entity, eu resolvo ele e digo estou pronto, estou com os dados. Com isso, se encerra o meu switch map, e aí ele vai prosseguir para o subscribe. E aí eu já vou receber a entidade pronta. Quando eu recebo a entidade, coloco lá na minha variável da superclasse, para que ela fique disponível no template, e vou partir para a construção do formulário, que é um pouco diferente do outro formulário que a gente montou no New, que é bem simples, só dizer a diretiva NG model lá, e a gente vai trabalhar com form group. Para que isso funcione, eu preciso utilizar forms reativos. Isso a gente vai declarar lá no módulo. Temos aqui o reactive forms module, preciso importá-lo aqui também no meu app module, e eu já tenho acesso a esse tipo de construção que a gente vai utilizar aqui. Qual é a ideia? Eu tenho um objeto myForm e eu preciso invocar essa função group de form builder, que está sendo importada aqui. E aqui eu preciso dizer as informações dos campos. Quais são os campos, quais os valores que já estão povoados nele. Então, basicamente, eu preciso montar esse objeto fbconf, a configuração do form builder, é inicialmente vazio, e eu vou fazer um loop aqui em todas as propriedades da minha classe. Cada propriedade que houver, eu vou pegar o nome da propriedade, autor, name, e pegar o valor dessa propriedade aqui, através dessa construção. Pego na entidade e pego as propriedades. Dentre as propriedades, a propriedade autor e a propriedade name. E aí ele povoa esse fbconf. Então eu vou estar aqui com um objeto que vai jogar para o formulário as informações que estão no meu objeto entity. Eu poderia também aqui utilizar esse fbconf para fazer validações já dessa algumas informações. A gente está nessa versão mais simples, não é o foco agora. Mas você pode evoluir esse código para conter também esse tipo de informação. Com isso eu vou ter o objeto myForm e eu posso usá-lo para construir meu formulário. A gente pode ver aqui. O edit form ele é bem parecido com o new form que a gente tinha, o título semelhante, como está lá na figura. Ele monta aqui, a partir do nome da classe. No formulário vai ser diferente, a gente vai dizer que tem um form group esse formulário. Exatamente aquele objeto myForm que a gente jogou lá no componente. Como eu já estou com esse objeto lá que tem as informações dos inputs, eu não preciso passá-lo para o parâmetro aqui no onSubmit. O onSubmit lá no componente ele vai utilizar o próprio myForm para pegar as informações atuais que o usuário tiver digitado. Vou fazer um loop nas propriedades da entidade, não é do entity type. Por quê? Porque aqui eu preciso dos valores. Então, em vez de fazer entity_type.propertypes, vou fazer entity.monteProperties. Eu vou pegar cada propriedade, que além do tipo tem um valor. Faço esse for no label semelhante ao do new, somente com o nome da propriedade, com o title case. No meu input tem algumas diferenças. O type é igual, isso é um problema, type text só vai funcionar para os campos string. O ID permanece igual, placeholder também, mas a principal diferença está aqui nessa linha. Então a gente faz essa associação aqui, pega o myForm.controls, que foi povoado lá pelo aquele fbconf, e ali já é criado os controles dentro do form group, e eu vou jogar aqui dentro o nome da propriedade. Eu vou pegar esse controle e vou associá-lo ao meu input. Dessa forma, quando eu carregar o formulário, já vai vir com o valor para o input, do componente vai vir para o input, e também quando eu submeter o formulário, o que está aqui no input vai ser colocado nesse controle. Por fim, eu faço o botão Submit, que tem o update e o nome da classe, e os links show e back vão ser executados lá na classe também. No Submit, em vez de invocar o método create, eu invoco o método edit, que recebe o nome da entidade, a chave do objeto que está sendo alterado e os valores que eu devo colocar lá, nesse objeto. E depois disso eu navego para a página de show, usando o nome da entidade, por exemplo, /books, e eu pego aqui a chave do objeto, como a gente fez lá no new da mesma forma. Só que em vez de usar o f.value, a gente está pegando direto o this.myForm para ler essa propriedade. No show eu navego para /books a chave da entidade, e no back eu só para /books, por exemplo, para a raiz desse componente. Novamente agora eu tenho um edit que também funciona para todas as entidades. Por exemplo, aqui para editar esse produto 1. Posso vir aqui também, /books, /patterns. E ele já carrega o formulário com os dados. Então, com isso, a gente tem todo o componente de CRUD funcionando genericamente, independente da entidade. E essa abordagem dá uma grande economia na hora de construir sua interface gráfica. É lógico, existem deficiências nesse código. Esse código ele tem pouca coisa do Angular M. E agora, nessas limitações, nós vamos explorar onde o Angular M pode nos ajudar. A gente deve, então, fazer as adaptações para que nas entidades, que é um campo, por exemplo, é do tipo number, ele possa desenhar um campo mais esperto. Então a gente vai fazer isso aqui, por exemplo, student, que tem um campo age, que é do tipo número,
nós vamos colocá-lo com um tipo diferente, tipo number. Como é que a gente vai fazer essa diferenciação? A gente vai utilizar o próprio fato de que a property type ele tem o nome e o tipo do property type. Então isso aqui é o tipo, se é string ou se é número. Então é só fazer um if, um ngIf e diferenciar esses campos. Não é uma solução nada bonita, pode ver como ela tem duplicação de código aqui. E vamos propor depois uma solução AngularM bem melhor do que essa que eu vou mostrar agora. Mas ela é importante para entender os conceitos. Então vamos lá. Se você está aqui fazendo um loop aqui para property type, se o tipo da property type for string, desenhe um campo do tipo texto. Se o tipo do property type for um number, desenhe um tipo number. E assim por diante. Se fosse date, se fosse outra coisa, o tipo, você viria aqui e colocaria os inputs conforme fosse necessário. Qual é o problema aqui? Olha só quantas linhas duplicadas de código. Funciona, mas não é o melhor. Vamos ver só. Aqui também no entity, que tem uma coisa parecida. A gente tem aqui a mesma história. Se o property type for do tipo string, o type do input será text. Se o property type for number, coloque o tipo number. E o restante do código é todo duplicado. Vamos testar isso aí para ver se vai funcionar. E depois a gente refatora. Vou entrar na entidade students. E aí no formulário é que a gente vai ver se isso realmente funcionou. O código recebe strings, o name recebe um string e o age já tem comportamento aqui de número. Não aceita, eu vou colocar aqui, se eu digitar qualquer texto ele não aceita. Criei o estudante com sucesso. Na listagem também deu tudo certo. Por fim, vamos editar. Então havia aqui um erro no nosso código. Na verdade eu não tenho property type, eu tenho property, eu estou iterando em property, eu tenho que colocar aqui, antes de chegar no property type, botar o property aqui. Corrigido o erro. Agora eu tenho meu estudante com todos os dados carregados. Vou atualizá-lo e ver na charge também que está tudo ok. Então é isso, pessoal. Essa alteração afetou apenas os formulários de edição e criação. Você pode ver o comportamento aqui. Mas não ficou um código muito bonito por causa da quantidade de código duplicado que ele gera. Então a gente vai estudar aqui um novo conceito do AngularM chamado de portas, que vai nos ajudar, primeiro, quebrar os componentes. Eles estão muito grandes, estão com muito código. E nessa quebra a gente vai conseguir facilmente trocar um componente por outro em alguns contextos. É basicamente essa a ideia das portas. Eu tenho dois componentes AngularM, são diferentes dos componentes Angular. Eles têm uma especialização, que era naquelas classes lá, Entity Component, Entity Type Component. E eu posso, em um componente em Angular, definir portas. Ou seja, eu estou aqui, por exemplo, dizendo que eu tenho aqui um List Entities Component que faz a rota, por exemplo, /books. Só que na hora de listar, se for listar na tabela, se for listar cartões, se for listar com bullets, não me interessa formato, eu estou cuidando apenas de rota. Eu preciso delegar para outro componente a forma como ele vai exibir essas entidades que eu estou consultando. Então, se eu quero me tornar independente dessa lógica, eu declaro uma porta, eu digo aqui, eu quero um Entity Type Component, então por isso que tem esse ET aqui, Entity Type. Eu preciso de um Entity Type que se plugue nessa minha porta, e eu vou chamar essa minha porta de List Entities, eu dou um nome para ela. Preciso de um cara que liste as entidades. Pai, esse componente pai aqui é que define essa porta. Tá? Então ele deixa lá um trecho do código dele, do template, e diz aqui, eu não desenho, eu vou delegar isso para outro cara. E aí eu digo se esse cara vai desenhar uma propriedade, se ele vai desenhar um entity type, se ele vai desenhar um entity ou um property type. Então toda porta ela é tipada. E aí eu posso vir aqui e plugar um componente filho nessa porta. Esse componente filho aqui, ele pega o entity type, consulta o entity type, obtém todas as entidades daquele entity type, ou seja, todas as instâncias daquela classe, e cria uma tabela de listagem. Podia ser esse cara, podia ser um componente entities cards, para listar as entidades através de cartões, como no Material, ou qualquer outra forma de exibição. Nesse caso aqui, ele sabe fazer a tabela de listagem. Então, como é que eu vou pegar e vou linkar esse componente na porta que o pai definiu? Eu crio uma regra. A regra nada mais é do que dizer, nessa porta, plug esse componente. Então, dessa forma, esse arquivo de regras ele é definido à parte, eu posso substituí-lo, posso definir vários formatos de regra que vão plugar os componentes para montar minha interface gráfica. Hoje, como está feita, toda a listagem está o código dela em apenas um componente. Vamos ver aqui que está tudo junto. E aí, no caso desse nosso exemplo, esse table aqui
poderia ficar num componente à parte, que seria esse filho aqui, listing table component. E essa parte que está aqui por fora seria um componente que cuida da rota. Então aqui no código do TypeScript do componente também, a gente dividiria o que cuida da rota e o que carrega a listagem em dois componentes. Dessa forma o código se torna mais flexível. Isso aqui viria para o componente filho também. Os métodos de cada linha, eles podem até não existir. Você pode não nem dar a opção na tabela de visualizar, apagar ou editar. E nada ficaria no componente de rota. Então esse é um exemplo de como você pode estruturar o seu código. Só que a gente ganha um efeito colateral. As regras você pode... Mais pra frente eu vou falar disso. A regra ela pode se aplicar a todas as entidades ou até uma entidade específica. Posso dizer o seguinte, posso dizer, olha, todas as minhas entidades terão uma tabela de listagem, mas books não vai ser a tabela de listagem, vai ser um conjunto de cartões. Então tem como eu dizer uma regra. Para asterisco, ou seja, para todo mundo, é listing table, e para book é cards component. Quanto mais eu quebrar os componentes em regras, mais eu vou ter essa facilidade de trocá-los apenas com forma declarativa, que são as regras, são declarações em vez de código. Como no nosso caso lá, aqueles ifs lá que dizia se for número, se for string, se for... A regra me dá uma forma mais high level de fazer essa troca. Então vamos fazer isso no nosso código. Então vou começar aqui a trabalhar no código do template que está duplicado. Que a primeira dica para usar o AngularM é toda vez que você precisar fazer um loop, esse cara já é um suspeito de virar uma porta. Né? Porque significa que você está saindo do nível, por exemplo, aqui de um entity, que é o formulário, a entidade toda, e você está saindo dessa entidade e está entrando em nível de propriedade. Então você está mudando do escopo. Nessa mudança de contexto, você pode simplesmente querer configurar uma propriedade de um jeito diferente. E as portas vão ajudar nesse sentido. Então a gente vai substituir todo esse código aqui, desse meio do formulário, por esse código aqui. Qual a ideia? A gente tem uma diretiva, for each property. Ele substitui esse for aqui. Então ele vai fazer um for each. Você tá, em vez de passar a entidade aqui no for, você vai passá-la como parâmetro para essa diretiva. Esse é um data bind aqui do Angular. Então essa diretiva vai receber a sua entidade. E também o formulário, né? Aqui é o caso, no caso do AngularM, é obrigatório você usar um form group. Você vai usar o myForm, passar para ele poder montar os inputs filhos desse formulário. Uma coisa a prestar atenção aqui é o nome da porta que está sendo criada. Tá? Quando eu estou invocando smg for each property, eu estou criando, na verdade, uma porta. E essa porta representa cada linha do formulário de edição. Como nessa figura aqui. A gente está no componente Py, que no caso é o formulário de edição. E ele está declarando uma porta. No nosso caso aqui é uma porta do tipo property. Você vê aqui no nome da própria diretiva já diz qual é o tipo dela, da porta que está sendo criada. E o nome é Entity Form Line. No nosso caso aqui, o visual era o List Entities. E agora a gente precisa criar os componentes filhos que vão ser plugados nessa porta. Eles vão ter basicamente esse código aqui, bem refatorado, e depois fazer as regras para plugar os componentes nesse código. Eu vou remover tudo isso, deixando apenas meu botão de submit, como estava antes. Vou aproveitar aqui na mesma pasta criar o meu edit form line. Meu componente, AngularM. E aqui no template dele eu joguei o label, com aquela mesma estrutura que nós já tínhamos visto, para o ID, conteúdo do label, com o nome da propriedade, e o mais importante que é o input. Aqui a gente já vê algo novo no type do input, com o tal de configuration.inputType. O que é isso? Isso está lá na regra, a gente pode definir parâmetros nas regras que vão vir para os componentes. Então eu vou dizer lá na regra qual vai ser o tipo desse componente. Com isso eu não preciso criar um edit form line, string, um edit form line, number, date, o que seja, eu apenas troco lá o configuration e ele já me substitui no componente imediatamente. Lembre-se, essa informação aqui vai vir da regra. O ID do campo, exatamente o mesmo código que tinha lá no edit. Placeholder. E aí aqui a gente tem o Reactive Form para amarrar o controle. Você não precisa colocar todo aquele código enorme para achar no Form Group. Ele já tem a própria diretiva já lhe dá esse mg form control. Aqui também a gente faz um two-way data binding do valor da propriedade com o que está aqui no componente. Esse property vem aqui desse property component herdado. Com isso a gente desenha uma linha de formulário. Se você precisar alterar isso, é só vir aqui, criar um componente, copiar do edit form line component e fazer as customizações que você precisa, caso seja necessário algo mais do que apenas mudar o tipo. Por exemplo, se você precisar usar alguma biblioteca especial, algum componente especial para
processar data, para fazer upload de arquivo, que seja, você vem aqui e alterando o template e o comportamento dele. Criado o nosso componente, agora nós vamos fazer as regras para linká-lo ao componente Py. Para isso eu sugiro criar um arquivo na raiz do projeto chamado de regras. Do mesmo jeito que a gente tem um entities.ts, a gente pode criar um rules.ts, que vai ter todas as regras Angular M do meu projeto. E a hora de definir regras é bem simples. Você diz qual o nome da porta e qual componente deve entrar naquela porta. Estou importando aqui aquele componente que a gente acabou de criar, o Edit Form Line Component. Eu digo, ele vai ser plugado nessa porta Edit Form Line. O que é esse DPR? É Default Property Rud. Está dizendo isso, Default Property Rud. Por isso o DPR, ele significa o quê? Que essa Property Rud, essa regra de propriedade, ela é default, ela funciona para todos os casos. É o asterisco, então para todas as propriedades que houver, essa regra vai se aplicar. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como colocar as exceções, as regras que não são default. Então para todas as regras, coloque nela o Edit Form Line Component e aqui entra o Configuration. Tudo que eu jogar aqui vai virar o Configuration. Vamos voltar lá no componente e ver o que está esperando aqui do Configuration. Está esperando aqui, ó, Configuration.InputType. O que eu jogar nesse campo InputType do objeto Configuration, ele vai jogar aqui no Type. Então o que é que eu estou fazendo lá? Dizendo que o InputType é do tipo Text. Então aqui eu estou voltando para aquele momento onde só funcionava campos do tipo String. Já já a gente vai fazer a exceção. Então está aí a minha regra pronta. Falta apenas invocá-la no componente. Do mesmo jeito como eu vi aqui em Entities e descrevo o domínio, tenho aqui agora em regras e descrever as regras do sistema. Aí novamente eu vou fazer uma importação de uma função, o define rules. Eu preciso apenas invocá-la passando o objeto AngularM. Vou salvar o meu formulário de edição. E a gente já pode ver visualmente como ele ficou bem mais simples, porque toda a lógica da montagem da linha foi removida dele e colocada na porta Edit Form Line. Só que existe uma limitação do AngularM. Todo componente AngularM que você for criar, além de declará-lo no ng module do seu app module, você também vai precisar colocá-lo no entry components. Por enquanto, nessa versão atual do AngularM, você também precisa declará-lo no entry components do seu módulo. Agora você pode vir aqui e editar o estudante e aqui está o problema do nosso componente idade. Ele está aceitando o texto por enquanto. Então é isso que a gente vai consertar agora com a nova regra. A gente vai vir aqui no rules.ts e agora, em vez de ser uma default property rule, é só tirar o day para dizer que é uma property rule específica. A gente vai declarar ela antes. E aí eu preciso definir a porta, que é o edit form line, o entity selector, que é como eu vou selecionar a entidade, property selector, property type selector. Então eu posso fazer esses três níveis de seletores, eu posso escolher por entidade, por propriedade e pelo tipo da propriedade. Para a entidade eu vou aceitar asterisco, qualquer entidade, qualquer campo de entidade, desde que ele tenha o tipo number. Se acontecer de eu receber qualquer propriedade que seja número, eu vou usar o mesmo edit form line component, só que em vez de ser do tipo text, ele vai ser do tipo number. E agora eu editar nosso objeto. Os strings continuam normais e o campo agora só aceita números. Eu não posso digitar texto. Então, vocês veem aqui como todo aquele código complexo do formulário de edição se tornou mais simples. Eu abro aqui a porta, repasso minha entidade para esse componente filho, ele vai fazer um for em todas as propriedades dessa entidade, e nesse for que ele fizer, ele vai procurar pela regra. Então, se vier uma propriedade que seja do tipo number, ele vai aplicar essa primeira regra. Para todas as demais, se for string, se for date, o que for, ele vai aplicar a regra abaixo. O que muda na regra, mesmo componente, só muda o input text de text para number. Eu poderia também utilizar aqui um componente específico para numbers. Por exemplo, number edit form line. Nada me impediria. E aí, provavelmente não precisaria usar esse configuration input type. Então, pessoal, basicamente isso também se aplica no formulário de criação, pode se aplicar no show, na tabela de listagem, se quiser colocar alguma coluna com formatação diferente. E é assim que você vai aprender a customizar as aplicações AngularM. Para finalizar, vamos apenas conversar superficialmente sobre o uso de portas na nossa aplicação CRUD, que vai ser a próxima videoaula. Você vê aqui, a nossa aplicação CRUD ela vai ter uma arquitetura baseada em rotas, 4 rotas principais: a listagem, criação, a rota do show para exibir projeto de identidade e a edição. Isso já são as rotas atuais que a gente usa. E vamos ter um componente em cada rota. Ele apenas resolve a rota e delega para algum outro componente através de uma porta para fazer
o povoamento daquela tela. Então tem o componente que desenha a listagem, tem outro componente que dá a rota do NIO, desenha o formulário de criação, outro componente faz o show e outro faz o formulário de edição. Tudo isso aqui, todas essas portas vão ser povoadas através do nosso arquivo rules.ts e isso vai ser combinado com o nosso arquivo entities.ts, que diz quais são as entidades e quais são os DAOs delas. Para controlar esses metadados, nós vamos usar o AngularM Service, que também controla as regras e os componentes do AngularM. Na próxima figura, a gente pode ver também quantidade de portas e a transitividade dessas portas entre vários componentes. No caso da listagem, nós temos um componente que resolve a rota, ele declara uma porta do tipo EntityType para quem for fazer a listagem, que vai ser uma tabela de listagem. A tabela, por sua vez, abre mais uma porta, e essa é do tipo Entity, ou seja, para cada linha dela, ela abre uma porta TableLine. E aí temos um Entity Line Component que sabe desenhar só o TR de cada linha da tabela. E assim por diante, temos aqui, por exemplo, no FormLine, um Create aqui, que, por exemplo, pode dizer que no campo de qualquer entidade que tenha um nome code, ele vai ter um input type do tipo number. E os demais, o default aqui, serão do tipo text. E assim por diante. Toda essa teia de portas e componentes formam a nossa aplicação CRUD. E é isso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai ver isso rodando.